Queridos, a paz do Senhor, boa noite. Algumas considerações. Primeiro, é um misto de alegria e ao mesmo tempo preocupação, estarmos sendo tão requisitados na igreja, né, pastor Lucas? Tendo que cobrir, né, a ausência de alguns queridos líderes nossos, como o nosso pastor Carlos, o pastor Adiel também, nesse momento aqui, né? Assim como também por causa da partida para outro ministério, né, o nosso pastor Anderson, que também nos ajuda nesse culto de famílias aqui. Mas, como eu disse, é preocupação porque ainda há enfermidade em nosso meio e nós devemos estar orando e tomando os nossos cuidados. Mas alegria porque fazer a obra de Deus é um privilégio. Servir ao Senhor é motivo de alegria. E eu digo isso, inclusive porque eu tinha previsto tirar férias, né? A partir dessa semana eu já estaria de férias. E aí prorroguei para a semana que vem e agora prorroguei para agosto, né? Agosto de Deus. Porque realmente o momento não é para férias, é para servir ao Senhor. Então, é um privilégio estarmos aqui, é uma alegria nesse sentido, servir ao Senhor, mas devemos estar sempre ainda atentos, estamos envolvidos numa batalha contra um vírus, mas a batalha mais grave, mais importante é a batalha contra o pecado. E aí, interessante como algumas canções são levadas, né, guiadas pelo Espírito, a direção, como a própria irmã Débora falou, o Espírito Santo guiou aí os irmãos da ordem de culto, que prepararam a ordem de culto, as leituras bíblicas, as canções que foram escolhidas, aí cantamos canções do tipo, assim que luto as minhas guerras, ou seja, confiando no poder de Deus e não no meu poder, né, e aí depois a irmã canta, né, que o Senhor provê, né, as condições, o livramento, é o Senhor que provê. E agora cantamos que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E é interessante, porque essa frase às vezes é usada em outros contextos religiosos, em outros lugares, né, que pessoas que são crentes, mas às vezes ficam um pouco confusas em relação ao conhecimento da palavra, e elas cantam, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou também. Mas elas cantam, e quando elas acabam de cantar isso, elas escutam uma pessoa aqui na frente, igual eu estou, com o microfone na mão falando. E elas acreditam naquela pessoa, mas não checam na Escritura. Elas acreditam no que aquela pessoa fala, mas elas não conferem na Escritura. E aí o que acontece? De fato ela cantou, que é o que a Bíblia diz que ela é, que tem o que a Bíblia diz que ela tem, mas ela na hora do vamos ver mesmo, logo depois que o pregador começou a falar, ela não foi igual os bereanos, que são descritos ali na igreja primitiva, né? Os bereanos viam ali os apóstolos pregando, e eles conferiam na Escritura para ver se está batendo. Aí sim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Senão eu estou acabando de falando uma coisa, mas não estou vivendo. Eu estou falando que eu creio na Bíblia, mas nem conheço a Bíblia, eu escuto do outro. Eu escuto da pessoa que está falando. Então assim, queridos, por que eu estou falando isso? Porque o tema do que eu vou pregar aqui, é um tema que é muito falado, e às vezes falado fora da Bíblia. E ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, e tem tudo a ver com o momento específico do tema do culto, que é famílias. O tema que nós vamos trabalhar tem a ver com batalha espiritual. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. E o tema está na tela. Deus quer seus filhos consagrados e fortalecidos nele. E aí quando você vai falar de batalha espiritual, muita gente fala de muita coisa. Tem gente que faz curso de batalha espiritual, aprende não com a Bíblia, mas com os demônios. Conversa com o endemoniado. E faz entrevista com o endemoniado até. Eu não vim aqui falar de endemoniado, nem com o endemoniado, pelo amor de Deus. Eu só estou dando um exemplo de como não fazer, e como não aprender, né, sobre batalha espiritual. E aí o demônio fala qualquer coisa do reino do espiritual que ele quiser falar, porque o diabo é o pai da mentira, fala o que ele quiser, e aí o crente fica ouvindo aquilo, acreditando, e depois ele canta, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então há uma incoerência. Então se realmente cantamos e vivemos o que estamos cantando, ou seja, que somos o que a Bíblia diz que nós somos, que temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós vamos para a Escritura nesse momento, e não acreditar na fala do homem, do pregador aqui, mas naquilo que a Escritura diz acerca do que vamos estudar, que é a batalha espiritual. Portanto, abramos as nossas Bíblias, conforme já está na tela, em Efésios, capítulo 6, verso 10 até o verso 20.
e como Deus nos guiou até isso, né? Estamos falando de guerras, de lutas, e eu trouxe um texto sobre batalha. Mas não é um texto para ser lido apenas e automaticamente, mas para a gente aprender e colocar em prática o que está escrito aqui. Então eu vou ler, está na sua tela, Efésios 6, de 10 a 20. Os irmãos acompanham enquanto eu faço a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Que o teu Santo Espírito agora abra os nossos corações e mentes, para que possamos ter um encontro transformador com a verdade da tua Escritura. Que sejamos mudados, melhorados, transformados e capacitados para toda a boa obra que o Senhor tem confiado a nós. Afasta de nós toda distração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como eu estava então dizendo, precisamos ver na Escritura o que seria isso, batalha espiritual. O sentido do texto é o que eu coloquei como frase, como tema, ou até mesmo como título. Deus quer seus filhos consagrados e fortalecidos nele para o cumprimento da missão. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu liguei aqui, tá? O pessoal pediu para eu testar, nem testei. Eu acho que a pilha foi, hein? Então depois os irmãos veem aí, tá? Que eu apertei aqui, não foi não, tá? Pode passar adiante. Estamos na introdução. É exatamente aí onde o irmão colocou. Há dois perigos para a vida da igreja, mas vamos entender. A vida cristã, ela não é, queridos, um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Viver como cristão e desenvolver a sua vida cristã num mundo como esse, que é um mundo mau, pecador, hostil ao evangelho, hostil ao cristianismo, hostil a quem de fato segue Jesus, porque o próprio Jesus disse que aqueles que o seguem, os discípulos, seriam odiados pelo mundo, porque o mundo não é porque odeia os discípulos, não, porque odeia o mestre, que é Jesus. Isso Jesus ensinou e deixou claro num dos seus últimos ensinamentos aos seus queridos ali discípulos. Então a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, uma tranquilidade. Nós não vivemos então assim protegidos numa redoma de vidro, numa estufa espiritual em que praga alguma chegará à tua tenda. A gente usa essas expressões, e sim, praga alguma chegará à tua tenda no sentido espiritual, mas no sentido material a praga está chegando. E tem gente sendo internado. E muitas outras pragas, né? Quem não é pego pela praga do vírus, é pego talvez pelo desemprego, ou é pego por uma outra situação de saúde, por um problema, talvez na sua vida, falta de paz no seu lar, confusão. De alguma forma, as coisas e os problemas da vida chegam até nós. Nós não estamos aqui lacrados, selados neste sentido material do termo natural,
mas sabemos que estamos lacrados e selados no sentido espiritual. A carta de Efésios deixa claro isso. Quando o apóstolo Paulo escreve, e é bom lembrar, ele escreve essa carta, e é uma de suas 4 cartas que ele escreve, preso, numa prisão domiciliar, em que ele, por causa da providência de Deus, ele teve a oportunidade, mesmo preso, de continuar ensinando o evangelho, pregando o evangelho, para quem ali ia ter com ele na prisão, naquela prisão domiciliar, naquela casa, vamos dizer assim, alugada, para ele poder, então, cumprir a sua pena ali de prisão. O fato é que ele, então, quando escreve a sua carta de Efésios, no começo, no capítulo 1, ele vai falar de coisas interessantes. Ele vai falar de regiões celestiais, regiões espirituais. Ele vai falar coisas do tipo que o Senhor Deus nos abençoou, né, nas regiões espirituais, nos deu todo tipo de sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Paulo, ele está focado nesse contexto das regiões espirituais, celestiais, em comparação com as regiões materiais, porque ele mesmo estava preso, mas ele, preso, estava livre, espiritualmente falando, para pregar o evangelho. Então ele tinha uma noção clara do que é limitação humana, material, natural, e uma possibilidade ali espiritual de pregar o evangelho, de avançar e de guerrear contra o inimigo de Deus, ou os inimigos de Deus, nesse sentido. Então ele vai falar, inclusive, por exemplo, que apesar daquela prisão ali, todo crente que recebe e crê no evangelho, e ouve o evangelho, ele recebe o Espírito Santo, e ele permanece, então, ali selado pelo Espírito Santo. Então sim, nós estamos protegidos, selados nas regiões espirituais, celestiais. Mas aqui na terra, nós passamos por todo tipo de provação. E é interessante que aí o sentido do Velho Testamento que eu acabei de citar, por exemplo, praga alguma chegará à tua tenda, começa a clarear. A praga chega na tenda material, mas a praga não afeta a tenda espiritual. Então você pode continuar cantando, praga alguma chegará à sua tenda, porque aí você vai lembrar da fala de Jesus quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, vai ter morte, vai ter sofrimento, vai ter dor, mas não importa, você está selado espiritualmente, por isso creu em mim, está selado, viverá. Olha que bênção. Então nós somos pessoas que, por mais que vivamos nesse mundo, nós, por causa da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo em nós, do selo do Espírito Santo, nós estamos transcendendo essa realidade de vírus e de qualquer outro problema da vida. E isso é motivo de glorificar, queridos. Isso é motivo de se alegrar, isso é motivo de não desistir. Isso é motivo de entender que o que fazemos aqui presencialmente, ou os irmãos que estão aí no vídeo, né, nos canais da igreja, o que estamos fazendo juntos aqui tem valor eterno e é inquebrável, indestrutível diante de Deus. Bem, mas há 2 perigos na vida cristã nesse mundo de provações. O primeiro perigo está aí na tela: subestimar o inimigo. Então tem gente que vai falar: eu sou protegido por Deus, nada pode me atingir, e não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que subestima o inimigo. E o outro perigo pode passar, vai aparecer: superestimar o inimigo, já é achar que o inimigo tem poder ao ponto de te destruir. Muito obrigado, pastor. Veja bem, subestimar o inimigo, achar que o inimigo não tem poder, é algo perigoso? Claro que é, porque você, então, ali você vai se proteger de forma negligente, e vai deixar, então, aí algumas brechas, não, no sentido do seu compromisso, né? Do seu compromisso de aparar arestas, de se santificar, de buscar a Deus, de se alimentar, de estar ali com a sua dieta espiritual em dia. Aí você negligenciando, porque subestimou o inimigo encontra uma possibilidade de tentar a sua vida, e ali ele vai se andar com a sua vida, e pode causar prejuízos, e alguns deles até, em certo sentido, até irreparáveis. Agora, por outro lado, aquele que superestima o inimigo, ele coloca o inimigo numa posição semelhante a Deus, coloca o inimigo talvez numa posição em que ele esteja idolatrando até o inimigo. Tem gente que entrevista o inimigo, tem gente que entrevista o demônio, tá certo? Coloca, e ouve e ainda fala assim: viu o que ele falou? Está vendo? Aprende aí, ó. Ainda fala assim. Então assim, a gente não pode nem superestimar, nem subestimar o inimigo. A gente precisa lidar com o inimigo biblicamente. Se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o inimigo também é o que a Bíblia diz que ele é. E a gente tem que saber o que ela diz, para saber lidar com ele, e tudo o que ele faz ao nosso meio, em nossa volta, da forma que a palavra orienta. Não daquilo que a gente acha, daquilo que a gente ouve, sei lá,
que muitas pessoas falam por aí. Então vamos à frente. Então o primeiro ponto que eu queria destacar do texto que nós lemos é o verso 10 até o verso 12. Ali você vai ver que Paulo, primeiro ele dá uma ordem, um imperativo, ele orienta, e eu acho muito legal, muito importante frisar essas coisas. Eu vi uma frase muito bonita que o nosso pastor Lucas falou, foi destacado do sermão da noite, né? Que aqui fala da questão de confiar, né? De manhã eu falei de esperar, né? Aí de noite o pastor fala de confiar, e que o pastor falou muito bem, que é um imperativo, né? Não é uma coisa que você vai sentir acontecer, de repente você não está com vontade nem de confiar, mas é uma ordem para você seguir. E aqui é interessante, porque também há uma ordem aqui. Aqui a ordem é ser forte no Senhor. Vamos entender isso aí devagar, no verso 10, né? Primeiro ele começa falando assim, quanto ao mais, ou seja, ele estava vindo, discorrendo na sua carta, falando de vários assuntos importantes. Ele falou, por exemplo, no capítulo 5, dos deveres do marido e da esposa, da relação espiritual que isso tem com Cristo e a igreja, do poder do casamento para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Ele vem falando, por exemplo, dos filhos e os pais, a sua obediência, né? O pai não pode provocar ira aos filhos, os filhos têm que obedecer os pais, e como isso funciona de forma espiritual. E depois ele fala de deveres entre senhores e servos, ou seja, empregado e trabalhador, até que ele chega e fala assim, o que mais eu posso falar? Né? Esse é o sentido do quanto ao mais. O que mais eu já orientei cada detalhe da vida aí, a princípio para os irmãos que vão receber a minha carta, o que mais eu posso falar? E aí ele vai dizer, quanto ao mais, e ainda se inclui, meus irmãos, ou seja, ele lembra aos leitores da carta assim, nós somos iguais, eu sou irmão de vocês, e aí ele dá o imperativo, sede fortalecidos no Senhor. Aí você ouve, fala assim, cara, irmão, como é que é isso? Eu tenho que ser fortalecido no Senhor, mas como é que eu me fortaleço no Senhor? É um imperativo, é uma ordem, eu tenho que ser forte. Ok, como? Ele vai explicar. E é importante isso, ele já deixa claro, é fortalecido, ele já dá logo uma dicasinha, uma pequena dica, fortalecido no Senhor, não é fortalecido naquilo que você vai praticar, o esporte lá, você vai fazer um exercício físico, vai ficar em forma, fortalecido, vai comer uma comida de qualidade para ficar também em forma, nutrido, não, é ser fortalecido no Senhor, ele já diz como. E de que forma, qual é a fonte da força? É o Senhor. Por isso o imperativo, por isso uma ordem, porque o Senhor agora é acessível para nós, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio e cumpriu a sua obra, e agora Ele está dizendo para nós, sede fortalecidos, se fortaleçam, em quem? No Senhor, que agora é acessível a vocês, que não há necessidade mais de templo, e de santo dos santos, e de átrios, e práticas religiosas, cerimônias, sacrifícios, isso já passou, agora sede fortalecidos no Senhor. E eu lembro de um versículo muito importante que o próprio Jesus falou, por isso até que eu vejo que Paulo talvez tenha dito isso, tem tudo a ver. Jesus em João 15:5 diz assim, sem mim nada podeis fazer, portanto precisamos, para sermos fortalecidos, ser fortalecidos na fonte da força, que é o Senhor. E aí ele vai e continua, fortalecidos no Senhor, mas no que, né? Em que sentido é ser fortalecido no Senhor? Aí ele fala, na força do seu poder. Na força do seu poder. São 3 palavras que vão expressar a mesma ideia de força. Ou seja, a própria palavra força, tá certo? A palavra poder, e antes um pouquinho, o fortalecidos. Nessa frase ele usa 3 palavras que apresentam a ideia de força. Fortalecido, força e poder. O que mostra a importância e a necessidade que todo crente precisa, que todo crente tem, de ser fortalecido. Significa que o crente, se ele não vigiar, ele não estiver atento às lutas do dia a dia e às orientações bíblicas, as orientações espirituais, ele naturalmente, por causa da sua natureza pecadora, pecaminosa, carnal, naturalmente ele vai se enfraquecendo. E ele precisa recuperar a cada dia e fortalecer-se espiritualmente no Senhor. E aí Paulo deixa claro, repetindo palavras, fortalecidos, força e poder. Verso 11, vamos ao verso 11.
E aí ele diz de que forma você vai se fortalecer no Senhor, na força desse poder, ou seja, confiar no poder. Ele faz uma comparação, ele ainda vai explicar mais à frente, e ele chama de armadura de Deus, e ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ainda que Deus ele tenha providenciado, obviamente, né, para o cristão, essa armadura e essa proteção espiritual, há uma necessidade aqui. Paulo deixa claro, o crente precisa se revestir dessa armadura, ele precisa ativamente agir em direção a essa armadura, tomar posse dessa armadura, e nessa comparação, já que é uma armadura, vestir essa armadura. Mas cuidado com as loucuras, que eu já vi igreja por aí, pessoal, vamos vestir a armadura de Deus, vamos botar o capacete, vamos botar a couraça da justiça, e vai botando e vai marchando. Nós não estamos falando de coisas nesse sentido literais, nós estamos falando de coisas espirituais. E se vestir ou revestir da armadura, não é necessariamente vestir uma roupa. O que Paulo está fazendo aqui é uma comparação com a figura de um soldado romano, que eu vou explicar um pouco mais à frente, porque justamente ali, naquele tempo em que ele escreve isso, o soldado romano era um exemplo de guerreiro. De uma pessoa que luta contra um inimigo. Então ele queria mostrar que é como isso, que é dessa forma que nós devemos estar atentos. Eu lembro da vigília, a primeira vigília que a gente fez para orar pelo nosso pastor, um momento muito tenso, estávamos preocupados, sem respostas, e eu fiquei preocupado, eu não sabia como começar a vigília. Eu ia começar no primeiro momento, aí vamos começar celebrando, alegria, chorando, derrotado. Eu fiquei meio assim, Deus me ajuda, o que eu faço? Mas aí a palavra que o Senhor me deu e a orientação que Ele me deu é uma palavra de moderação, uma palavra era um momento, naquele contexto, era um momento delicado, então eu falei, irmãos, é um momento delicado, é um momento que estamos ainda preocupados e sem respostas, portanto, vamos direcionar a nossa preocupação para quem responde, que é Deus. Então, vamos falar isso com Deus, vamos colocar isso diante de Deus, porém, nós não vamos demonstrar fraqueza, estamos numa batalha, estamos guerreando, orando, clamando ao Senhor. Portanto, um guerreiro, ele numa hora dessa, ele por mais em dúvida que ele esteja, ele não larga as armas, ele não abandona o combate, ele não desiste da luta, pelo contrário, ele se porta, ainda faz cara feia para assustar o inimigo, claro que espiritualmente falando, e nesse sentido estarmos prontos para orar, firmes, em posição de oração, com palavras de ordem, no sentido espiritual, declarando aquilo que a palavra diz, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então assim, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque aqui, queridos, mostra essa dualidade de vestir a armadura. Então eu tenho que vestir a armadura, eu vou vestir. Mas não é Deus que me dá? É Deus que me dá. Mas como eu devo me portar? Se Paulo apresenta a ideia de um guerreiro, nós temos que nos portar nessa vida como guerreiros. Mas em que sentido? Neste sentido que ele vai mostrar aqui. Nós não podemos viver a nossa vida como se fosse um conto de fadas da Disney ou de qualquer outra historinha bonita aí, não. Nós temos que viver a nossa vida como quem está envolvido numa batalha do bem contra o mal, porém uma batalha maravilhosa em que Jesus já venceu. E que nós já temos o resultado, e já temos até o final, o placar do jogo. Só precisamos cumprir o nosso papel nesse jogo. E já temos certeza, se eu jogar na posição certa, está tudo certo, eu vou estar dentro do time vencedor e vou ganhar. É isso, claro, mas não na minha força, na força de quem fez tudo isso, que é o próprio Deus. Por isso, sede fortalecidos na força do seu poder, do Senhor e tal. Então, depende de nós tomarmos posse da armadura? Depende, mas a armadura vem de Deus. Então é uma dualidade que a gente precisa entender. Temos responsabilidade, mas Deus já fez. Mas também porque já fez, não podemos ficar vivendo aqui de qualquer jeito, não. Nós temos a responsabilidade e devemos cuidar de cada detalhe, senão nós vamos permitir que os dardos inflamados penetrem nos espaços da armadura. Então vamos lá. E aí ele explica, toda a armadura de Deus, não basta revestir-se da armadura, é de toda. Portanto, há um detalhe, Paulo dá detalhes da armadura e deixa claro assim, há uma totalidade. Se você não fizer tudo neste sentido, vai faltar, e na hora da batalha, na hora da derrota, ou na derrota não, na hora da luta, o resultado será derrota para você, será prejuízo para você. E ele explica, por que toda?
E por que da armadura? Para poderdes ficar firmes. Sem essa armadura de Deus, o cristão ele não tem capacidade de permanecer firme. O cristão sem armadura, ele não tem condições de permanecer firme. É isso que Paulo está dizendo aqui. E firme contra o quê? As ciladas do diabo. Esse inimigo, que a Bíblia chama de diabo, não dorme, não tira férias. Não brinca de ser diabo, como o pessoal costuma falar, né? Não brinca. Esse inimigo, ele tem um arsenal variado, queridos. Ele tem astúcias, ele tem ciladas, ele tem possibilidades que o ser humano, no seu intelecto, não consegue contemplar. Mas as armas espirituais que foram dadas ao cristão, essas protegem o crente de todas, segundo aqui, de todas ou das ciladas do diabo. Verso 12, e aí nós vamos terminar essa parte aí, essa primeira sessão aí. Porque a nossa luta não é, e aí ele deixa claro, antes de eu avançar, o motivo por que precisamos de toda a armadura de Deus. É porque nós estamos em luta. Talvez seja assim, poxa, eu sempre soube que a gente estava em luta, querido, mas a Bíblia está dizendo, tem uma diferença entre você saber, ou porque sentiu uma luta na sua vida, ou você ler na Escritura. O peso vem da Escritura. Eu só aceito que eu estou em luta porque a Bíblia falou que eu estou em luta. Se a Bíblia falar que eu não estou em luta, pô, que bom, então eu não estou em luta, mas a Bíblia diz, eu estou em luta. Então não é uma informação qualquer, quando Paulo vai dizer assim, porque a nossa luta não é. Aí a gente canta assim que eu ganho, venço minhas guerras, não é isso? Quer dizer, nós temos a nossa luta, a nossa guerra espiritual. Só não sei a letra da música, mas eu sei a Bíblia pelo menos. Mas assim, o fato é, queridos, que existe luta. E a gente luta e vence essas lutas, essas guerras, da forma que Paulo aqui está expondo para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Vestindo toda a armadura para vencermos essas ciladas. Agora, tá bom, já entendi, porque a nossa luta não é o quê? Contra o sangue e a carne, ou contra a carne e o sangue, dependendo da versão. Ou seja, a nossa luta que existe, é importante saber que existe uma luta. Agora, ela não é contra aquela pessoa que perturba a tua vida, aquele chefe que parece que te odeia, ou então até mesmo aquele vizinho, ou aquela pessoa que mora na sua própria casa, ou seja lá o que for, ou até aquele estranho, ou até mesmo numa situação extrema, um assalto, aquele assaltante. A nossa luta não é contra nem aquele assaltante. Talvez tenha uma luta física, humana ali, para se defender daquele assaltante, mas essa luta que Paulo está falando aqui, nem é contra esse assaltante, é contra, ele vai dizer, principados e potestades, o que move os assaltantes, inclusive, e muitas outras discórdias da vida. E aquele chefe que te odeia, ele te odeia não é por causa de você, é porque ele está a serviço, provavelmente ele está a serviço destes principados e potestades, que não odeiam você diretamente, odeiam Jesus Cristo, que você é servo e discípulo. Então nós precisamos entender a real natureza dessa luta, e de fato que ela existe. E como famílias, né, culto de famílias, quantas lutas ocorrem dentro dos lares, quantas batalhas espirituais estão ocorrendo dentro dos lares, mães que estão clamando pelos seus filhos, filhos que clamam pelos seus pais, esposas que oram pelos seus cônjuges, que estão ao ponto até de desistir, não veem resultado até, e vice-versa, esposos que oram pelas suas esposas, e muitas outras questões, não só na questão do relacionamento familiar, orando pelas suas finanças, pelo sustento num ano tão difícil que passou e ainda parece que não melhorou, né? Essa própria doença que chega nas casas, envolve e entra no meio de famílias que perdem entes queridos. Como devemos guerrear? Primeiro nós devemos entender que nem é o Covid o nosso inimigo. Não é o Covid. Covid é só mais um resultado de um mundo decaído, corrompido pelo pecado. O Covid é só mais um fruto mau do pecado do homem desde Adão. E claro, devemos tomar os nossos cuidados como seres humanos. Mas nós devemos saber contra o que estamos lutando. E não nos desesperarmos, mas pelo contrário, nos revestirmos da armadura. E nos posicionarmos como guerreiros espirituais.
E não como guerreiros folclóricos, vestindo, fazendo coreografia de roupa. Quiser fazer, a gente faz no retiro aí, faz uma brincadeira. Mas não é isso que garante a vestimenta da armadura. O que garante é o que a gente vai ver aqui. Mas aí ele explica, né? Ele vai falar principados e potestades, ele explica um pouco mais. O reino das trevas, até onde a gente consegue saber na Escritura, apenas pela Escritura, ele possui uma organização, ele possui uma certa hierarquia. E Paulo vai falar de principados, de poderios, de príncipes deste mundo, de trevas, exércitos espirituais do mal. Isso tudo é mencionado na Escritura. Mas a Bíblia não dá atenção muito ao plano organizacional do mal, não. Ele está mais preocupado na sua defesa. E como você vai se posicionar contra esse inimigo. Ele não quer que você saiba todos os planos do inimigo até. Ele nem fica explicando totalmente, claramente a Bíblia, ele nem explica tão claramente de que forma surgiu, detalhadamente. Mas ela mostra claramente como você surgiu a partir de Adão, como o pecado que faz você ser um pecador, obviamente, veio a partir de Adão. A obra que soluciona isso, Jesus Cristo, porque a Bíblia está mais interessada na nossa restauração e na nossa participação como guerreiros desse combate. Não queremos aprender curiosidades acerca do mundo do inimigo. Quase como se quiséssemos ver um documentário, né, da Discovery, como funcionam os principados e as potestades lá no inferno e coisas do tipo. Não é isso, não é esse tipo de informação que a Bíblia traz para a gente. Ela nos alerta e diz, existe organização, existe uma certa hierarquia no reino das trevas, sim, isso existe a luta, ela é espiritual, mas eu quero falar com você algo muito mais importante, que é como combater isso. E tem gente que fica gastando tempo, querendo aprofundar a pergunta até para o próprio diabo, como é que é lá? Como é que é lá no reino espiritual do mal dele lá? Quando a gente tem aqui o que a Bíblia quer nos mostrar sobre como vencê-lo no dia a dia. Bem, e aí ele avança mais um pouquinho contra os príncipes das trevas deste século, ou do mundo. Esse século, o mundo, ou seja, o sistema maligno, o mundo no sentido de sistema contrário, corrompido pelo pecado, inimigo de Deus. Por isso você vê tantas decisões aí ao longo dos governos, das nações, e que você vê essas decisões, elas são contrárias à Escritura, contrárias ao Evangelho, elas se colocam totalmente em oposição a Deus. E, naturalmente, também oposição a você que serve a Deus. E aí você vê, isso que você está vendo é o sistema do mundo, é o sistema maligno, são esses príncipes das trevas deste século, são príncipes espirituais desse mundo caído. E ele continua, contra as forças espirituais do mal, e o termo original aí é porneia, ou seja, são forças que levam a tentação da iniquidade, imoralidade sexual, a depravação na área da imoralidade sexual. São tentações, são forças espirituais que atuam nestas tentações, que apresentam para mim e para vocês todo tipo de tentação. E esse caso específico é forças espirituais do mal, ou seja, tentações da fornicação e coisas do tipo. E aí ele vai dizer que essa luta ocorre nas regiões celestiais. É a última vez na carta que ele vai falar 5 vezes, ele vai falar sobre regiões celestiais. Ele começa falando que nós fomos abençoados, que nós fomos ali agraciados pelo Senhor, com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais. E nessas mesmas regiões celestiais é que ocorre a batalha. O que para mim só me tem um ponto de resposta aqui para dar para os irmãos, que essa bênção que nós recebemos inclui a vitória nessa batalha. Inclui a vitória nessa batalha. Assim que eu luto minhas guerras, diz a canção. Assim, é assim. Estou aprendendo a letra, começar a fazer. Vamos lá, mais um pouquinho. A armadura completa de Deus, ele apresenta. Essa aí eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido, mas vamos lá. Tomai toda a armadura, ele vai dizer no verso 13, não é isso? Toda a armadura, ou seja, mais uma vez, a responsabilidade humana está sendo destacada. O ser humano tem responsabilidade de vestir essa armadura, de tomar. Isso está disponível, porém o ser humano tem que ativamente tomar posse disso. E nós temos essa responsabilidade. E ele vai dizer, para que possais resistir no dia mau.
Queridos, é importante falar sobre o dia mau. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia deixa claro que sempre haverá aquele dia, que é o dia mau, o dia da calamidade, o dia da angústia, o dia do Senhor, é tratado também assim, o dia mau. A Bíblia não esconde para o crente, para o não crente, para quem está nesse mundo, sempre tem o dia mau. Então, estejamos atentos a isso, porque a armadura é para que nós estejamos prontos para resistir no dia mau. E o dia mau é quando, querido? O dia mau é todo dia que você é tentado com aquela tentação terrível, que se você der um piscar, você cai. É como aquele dia em que o José estava ali diante da mulher de Potifar, e ela pronta ali para ele, e ele ali, ela segura ele, agarra ele, ele sai correndo, e quando ele sai correndo, a roupa que ele estava, a túnica que ele estava vestindo lá, fica na mão da mulher. Ele fugiu, porque aquele sentido, naquele contexto, era um dia mau para ele ali, era a tentação. E outros dias mais graves, dias de perda na vida, aquele dia que você perde um ente querido, aquele dia que você tem uma notícia devastadora, esse é o dia mau. E às vezes parece que o dia mau, assim, você chegou no pior dia mau, esse é o dia mau, aí vem um pior ainda, depois, aí o cara não sabia. Eu achava que eu já tinha chegado no fundo do poço do dia mau. Chegou um pior. E nós temos que estar preparados para o dia mau. É isso que Paulo vai falar com relação à armadura. E ele vai dizer assim, havendo feito tudo, ou seja, tomou posse da armadura, então, havendo feito tudo, estai, pois, firmes. Observe o seguinte, que aqui ele fala de resistir, que é a ideia de suportar a luta, vencer a luta, se manter na posição de luta, né? E depois, ou seja, ficar firme, ou seja, terminar a última posição, estar no sentido de lutar e firmes, ou seja, terminou em pé, venceu a batalha. E qual é essa armadura? Como eu estava falando no início, Paulo ele vai fazer uma comparação aqui com o soldado romano, com o guerreiro romano, que servia, né, ao exército, que naquele contexto ali, era o maior império do mundo, né, a maior nação do mundo, e portanto o maior império no sentido bélico, no sentido de ter os seus melhores guerreiros e o maior exército. E aí ele vai dizendo, cingindo-nos com a verdade, ou seja, era um cinturão largo de couro, falando do ponto de vista do guerreiro romano. Cingindo-nos com a verdade é um cinturão largo, em que o soldado carregava para se proteger a sua parte abdominal. E aqui é importante lembrar que ele chama de cingindo-nos com a verdade. Ou seja, se você lembrar que Satanás é o pai da mentira, mas o crente, a vida dele está pautada, controlada pela verdade, então o crente vence o inimigo. Mas qual é a verdade? A verdade é, primeiro Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A verdade é Cristo. E Cristo confirma que a verdade também é dentro da sua palavra. A sua palavra é a verdade, e Ele é a palavra que é a verdade, Ele é a palavra encarnada. Portanto, a palavra de Deus e a pessoa que tem Cristo como a sua base da verdade, essa pessoa está cingindo-se com esse cinto da verdade, vamos dizer, esse cinturão da verdade. Portanto, a palavra e uma experiência com Cristo deve ser requisito fundamental para eu estar vestindo a armadura. Bem, e aí ele vai continuar, da couraça da justiça. Essa peça de armadura, ela é feita de metal, ela cobre o guerreiro do pescoço até o peito, ela protege os órgãos vitais, o coração e outros órgãos importantes, né, vitais. Ou seja, couraça da justiça. Por que essa alusão? Muito interessante. Porque o que é ser justo diante de Deus? É estar protegido estar totalmente protegido da ira de Deus, da ira que virá contra o pecado, da ira que vem como juízo para aqueles que são inimigos de Deus. Portanto, eu tenho que ser uma pessoa que diante de Deus é tornada e considerada justa. É isso que Paulo está falando. Não adianta ser uma pessoa que não teve uma experiência de salvação, de conversão. Eu tenho que ser cristão. E cristão que no sentido teve uma experiência de santificação, ou seja, o próprio Deus ali o torna justo e o capacita para uma vida santa.
Então essa é a peça de armadura chamada couraça da justiça. E aí mais à frente, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Se você lembrar, né, de textos famosos que vão dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, coisas do tipo. Isso é visto em Isaías 52, 7, Romanos 10, 15. Os soldados romanos, eles usavam a sandália, muito interessante, uma sandália que ela tinha cravos, assim, tipo pregos, né, na sola, né, e ela dava essa segurança com esses pregos, mas ela era uma sandália, ela não era totalmente uma bota, um coturno, como muitos soldados usam hoje. Ela era o quê? Um utensílio ali de agilidade e ao mesmo tempo de força, né, com esses pregos aí. E a ideia aqui de preparação do evangelho da paz é que, se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o evangelho que nos dá essa paz com Deus e com o próximo. Precisamos ter os pés velozes, prontos, e os pés, aqui eu estou apontando para a minha boca, né? Os pés para anunciar o evangelho. Esse é o sentido. O cristão que está em batalha, ele está pronto para proclamar o evangelho que traz paz, entre ele e Deus, entre o próximo e Deus, e também ele e o próximo. Essa é a ideia. E aí vamos ao verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Vale frisar, a título de curiosidade, por causa dessa comparação, que o escudo daquele guerreiro romano media mais ou menos 1,60 m, né? Então, sei lá, aqui, do chão até aqui. Quase o corpo de um homem inteiro. 1,60 m, né? De altura. E 70 centímetros de largura, que é quase a largura de um corpo também. Então ele protegia todo o corpo do soldado. Ele era feito de madeira, coberto por um couro curtido. E quando os soldados lutavam emparelhados, eles formavam o quê? Um bloco, né, de vários escudos, né? E aí eles faziam uma parede contra o adversário. Essa é a ideia aqui. Então o escudo da fé aqui é a ideia de que eu, colocando e exercitando a fé que foi depositada no meu coração por causa do evangelho, através do convencimento do Espírito Santo, eu exercitando essa fé, eu estou colocando em prática a proteção imediata contra os dardos inflamados do inimigo. E ali eu posso fortalecer a fé do meu irmão, que também vai colocar em prática esse escudo, e todos nós com fé, colocando a cada um, né, o seu escudo da fé na posição de batalha, vai formar um paredão, protegendo espiritualmente aquele projeto, aquela batalha específica. Como, por exemplo, creio eu, imagino que pode ser visto dessa forma, as vigílias que fizemos. Nós somamos ali, nós nos somamos em oração e colocamos, exercitamos a nossa fé juntos. E fizemos ali um paredão contra qualquer outro dardo inflamado do inimigo, contra qualquer tentativa de derrubar os projetos de Deus, e que são inderrubáveis, obviamente, né, contra a vida do nosso pastor, contra a vida da nossa igreja. Bem, e aí o verso ainda continua assim: para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Uma das armas mais terríveis naquele tempo eram os dardos de fogo que acontecia. Então Paulo está fazendo uma alusão aos dardos de fogo, porque eles não apenas eles feriam, mas eles, além de ferir, ou seja, atravessar, furar, eles tacavam fogo em tudo, né? Eles lambiam o fogo em tudo. Então era uma arma naquele contexto ali muito temida. Então ele vai dizer que o diabo ele tem armas comparáveis a esse tipo de arma, um dardo que não só fere a pessoa, mas alastra e causa destruição a muitos outros. Não a própria pessoa que foi o alvo, mas todos os outros em volta também. Esse é o sentido aqui. E aí no verso 17 ele continua falando: olha, tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente, queridos. É na mente que ocorre a batalha. Quando a gente fala de regiões espirituais, celestiais, isso se expressa na nossa mente primeiro, para depois sair da mente e ir para o corpo. O que é isso? São as tentações, são as propostas do inimigo, que são os dardos, é quando você ali está flertando com o mal, está brincando com o mal, o diabo te apresenta mais coisas, aumenta aquela carga de tentação, e aquilo está na sua mente. E você tem ali na mente o dever de rejeitar aquelas tentações, antes que aquilo assuma uma posição material, ou seja, antes que você dali vá para a concretização do mal, do pecado. Capacete da salvação, o crente, a pessoa que é salva, ela tem uma proteção na sua mente, tem condições, finalmente condições de dizer não para a tentação, que começa aqui.
Antes de ir para o corpo, ela está aqui. O crente tem o poder vindo da salvação para dizer não. E ele continua no verso 17, já terminando as peças da armadura, dizendo: e também temos aí a espada do Espírito. E ele já diz o que é a palavra de Deus. Vale frisar que ele primeiro, lá atrás, ele associa a verdade como palavra, né, a um instrumento de defesa, que é o cinturão. Agora ele associa a palavra de Deus novamente a um instrumento de ataque, que é a espada. A espada do Espírito é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus, queridos, como eu estou dizendo. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. A palavra é poderosa, viva e eficaz, queridos. Pedro, por exemplo, naquele momento da prisão de Jesus ali no Getsêmani, Pedro tentou defender Jesus com uma espada que não é a espada do Espírito, a espada de metal. E ali ele não conseguiu fazer absolutamente nada com aquela espada, a não ser ferir o homem, que Jesus depois foi lá e restaurou aquele homem, e disse: Pedro, não é nada disso. O homem carnal confia na espada de metal, mas a espada que vence é a espada do Espírito, que é a palavra. Olha o que acontece, o próprio Cristo, ele usa a palavra para vencer as tentações do inimigo. E o próprio Pedro, no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que antes tinha usado uma espada de metal e não funcionou, depois ele usa a palavra e milhões e milhares de vidas são levadas a conhecer o Evangelho e creem no Senhor Jesus Cristo por intermédio da pregação que ele fez no poder do Espírito Santo pela espada do Espírito, que é a palavra. É isso. Aí você fala assim: pastor, eu estou ouvindo isso, não estou achando nada mirabolante. Estou chegando à conclusão que eu só tenho que ser crente. Mas é isso, só tem que ser crente. Só que só ter que ser crente é difícil, querido. Só ter que ser crente é muito difícil, porque requer de nós diligência, vigilância, dieta espiritual, buscando a palavra, atenção, buscando na fonte que é o Senhor. Por isso ele vai falar a Paulo: sede fortalecido no Senhor. Mas é só ser crente. Só quando você falar é só ser crente, cuidado, porque só ser crente, para ser crente igual aquele pessoal daquele lugar ali, não, é crente como está na Bíblia. É só ser crente, só como está na Bíblia. Tá bom, queridos? E aí vamos lá, fechando os dois últimos versos. Terceiro bloco, fechando aí. Eu tinha botado aí, nem lembrei. Está aí na tela, para quem quiser ver a armadura. Ó. Pedi para o pessoal mostrar aí no vídeo. Todos os estágios aí da armadura. E o terceiro bloco, ele termina então a sua armadura, ainda continua dizendo assim: a batalha se ganha não só vestindo a armadura, mas também orando. Olha o verso 18. Orando em todo tempo. A palavra de Deus deve sempre ser usada em conexão com a oração, queridos. É o que fizemos nas vigílias aí. É palavra e oração. Palavra e oração. E ele continua: oração e súplica. A primeira palavra, queridos, é usada para orações em geral. Essa é a ideia aqui, oração. E a última palavra, que é súplica, é para os pedidos. Como nós aqui compartilhamos pedidos de oração. É para isso, compartilhar pedidos de oração. Então estamos aqui fazendo isso. Tivemos um momento aqui de oração. Orações gerais e orações específicas. E ele vai dizer: orando em todo tempo, com orações e súplicas no Espírito. O mesmo Espírito Santo que nos traz essa espada, né, essa espada que é a palavra, também ele deve estar ativo em nossos corações, ou seja, nos levando a orar de acordo com o propósito e a vontade de Deus, para que assim a nossa oração seja atendida e recebida. E a oração deve ser por todos os cristãos, por todos os santos, conforme ele está dizendo no verso 18, e aí no verso 19 ele continua: e também por mim, ou seja, ele sabia da sua circunstância de prisão. Nós devemos estar orando uns pelos outros e também pelos nossos líderes e aqueles que estão também em situações de dificuldade, que no caso aqui era o caso de Paulo. E aí olha o que ele pede, olha o exemplo de Paulo quando ele pede oração. Queridos, às vezes a gente pede oração por cada coisa tão banal, tão fútil. E Paulo, preso, não pediu por libertação. Ele não pediu por liberdade. Paulo, quando falou assim: orem por mim também, mas orem para que me seja dada, ou seja, condições de pregar a palavra com intrepidez. A oração de Paulo não era liberdade.
A oração de Paulo era que ele continuasse pregando o evangelho. Isso é um crente que está vestindo a armadura e usando as armas de ataque, lógico, e os instrumentos de defesa, e prevalecendo na batalha espiritual. Eu não estou dizendo que é errado pedir por coisas menores, tipo, olha, eu preciso passar numa prova, eu inclusive vou fazer uma prova domingo, peço até oração, domingo não, sábado, peço oração para os irmãos. Não é errado pedir oração por coisas desse tipo, mas a gente não pode perder de vista aquilo que nos é prioridade. Muito mais importante é que os irmãos orem por mim, claro, pela prova que eu vou fazer, mas muito mais para que Deus me dê condições de pregar o evangelho com intrepidez. É isso que Paulo estava nos ensinando aí também. Paulo não queria ser liberto, ele queria continuar pregando. Não importasse a forma. Ele sabia que Deus daria um jeito, com prisão ou sem prisão, dele pregar. E de fato, ele pregou, queridos. Sabia disso? Ele ainda fala, para que me seja dada a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do evangelho. E se você for em Atos 28, que é o final do livro de Atos, verso 30 a 31, ali vai mostrar como termina essa primeira prisão de Paulo. Sabe como é que termina, queridos? Assim, ó. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade, apesar de estar preso. Toda a liberdade, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo não pediu libertação para si, ele pediu libertação para quem ouvisse o evangelho. Ele pediu que o evangelho pudesse chegar aos ouvidos. E Deus colocou pessoas dentro daquela casa onde ele estava preso, para ouvir o evangelho. E dali saíram 4 cartas, e uma dessas é essa aqui de Efésios, que nós estamos aqui estudando. Deus é maravilhoso. Vencer as guerras que cantamos, vencer a batalha espiritual, queridos, não é pedir libertação, pedir o óbvio, ou coisas menores, é pedir aquilo que Deus quer, e Deus quer que nós façamos a vontade dEle, que é pregar o evangelho a toda criatura, que é guerrear as guerras de forma espiritual, com as armas espirituais. Terminando, o que aprendemos aqui? Primeiro, que o objetivo de Deus, usando e inspirando ali o próprio apóstolo Paulo, é que nós devemos ser fortalecidos no Senhor, para a nossa proteção individual, inicialmente, para estarmos em condições espirituais de vencer e de influenciar outras pessoas. Temos o dever e a responsabilidade, queridos, de estarmos preparados em prontidão, como soldados em guerra. Sabemos que a nossa preparação espiritual, ela está somente em Deus e nos seus mandamentos, seus estatutos. Somente Ele, irmãos, é suficiente para nós. Nele temos capacitação para todas as nossas lutas. Sem Ele estamos perdidos, mas com Ele temos vitória garantida. E a última coisa que nós aprendemos é que não só devemos estar fortalecidos para a nossa proteção, assim como é importante você estar saudável para cuidar de outros, nós devemos estar protegidos e bem espiritualmente para podermos fortalecer os outros irmãos, aqueles que nos cercam. Não somos chamados para o fortalecimento no Senhor apenas para individualidades, para fins egoístas e proteções apenas individuais, queridos, mas para protegermos os nossos irmãos com boas palavras, com oração, com intercessão, com aconselhamento, com ensino, com encorajamento. É para isso que devemos ser fortalecidos, para estarmos firmes e fortalecermos os nossos irmãos. O apóstolo Paulo sempre se mostrou atento às necessidades espirituais e também materiais dos nossos irmãos, queridos. E que nós sejamos como ele, capazes de, ou melhor, capacitados por Deus para nos fortalecermos e capacitados por Deus para fortalecermos os nossos irmãos. Concluindo, se você que me ouviu até aqui, se você entende que precisa ser fortalecido no Senhor, domingo nós trabalhamos de manhã como esperar em Deus, de noite como confiar em Deus. Se você que está aqui entende que precisa ainda ser fortalecido para conseguir esperar e alcançar o favor do Senhor, e da mesma forma confiar
e assim passar pela tribulação? Queridos, se você entende dessa forma, a resposta é uma só: entregue sua vida a Jesus hoje. Mas eu sou cristão. Entregue sua vida de novo. Entrega todo dia. É todo dia, porque o pecado está à porta todo dia. A segurança da salvação nós temos, mas a nossa entrega tem que ser todo dia, e nosso clamor a Ele tem que ser todo dia. E esse cuidado para vestirmos e nos fortalecermos com a armadura e com outras armas aqui, como a oração e como a força do poder de Deus, esse cuidado é todo dia. Ah, eu vesti hoje, amanhã eu estou desligado. Amanhã está desligado, amanhã que vai acontecer o problema. É simples. É todo dia. Entregue sua vida hoje, entregue sua vida amanhã, entregue sua vida todos os dias ao Senhor. Tome posse da armadura espiritual que Ele tem para você todos os dias. Abandone os maus caminhos e atenda ao chamado dEle todos os dias. Faça isso hoje e todos os dias, e vença essa batalha. A batalha contra a sua vida, contra a vida dos irmãos, contra a vida da igreja, e é uma batalha que já foi vencida. Que nós possamos viver em confiança, queridos, de que somos revestidos de poder e proteção divinos, para vencermos qualquer batalha que se apresente a nós. Não precisamos temer as tentações desse mundo, queridos. Basta nós estarmos fortalecidos e fugir disso. Devemos, como bons soldados, obedecer e seguir o grande general das nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso protetor e nosso Senhor. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, esta tua palavra proclamada nesta noite, que ela encontre terreno fértil e que ela possa crescer e frutificar em nossos corações. Que a nossa resposta a essa palavra, como família do Senhor, como famílias em nossas casas, como família do Senhor aqui na igreja, reunidos como igreja, que a nossa resposta seja: Senhor, eis-nos aqui, nos apresentamos como incapazes, mas Senhor, queremos ser fortalecidos na força do Teu poder, queremos estar revestidos da Tua armadura, que da nossa boca saia a Tua palavra, e que estejamos prontos para proclamar o Evangelho, porque Senhor, é assim que nós lutamos as guerras que são preparadas para nós. É assim que nós vencemos a batalha que o Senhor já venceu antes da fundação do mundo. Portanto, nos dê vitória no dia a dia e nos dê forças para resistirmos, e que possamos tomar posse de todas as bênçãos que já somos detentores nas regiões celestiais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos.